Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje o tema é pessoas da divindade, tá bom? Por que nós utilizamos divindade? Porque ao longo dos séculos a igreja ela tem usado o termo trindade, mas esse não é um termo bíblico. O termo bíblico para as três pessoas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus, é exatamente divindade, tá bom? Mas antes disso eu queria aí mandar um beijo aí para minha família, minha esposa Elisana, meus filhos, juntamente com as suas esposas, né? O Guilherme com a Larissa, que estão lá em Portugal, o Gustavo com a Vitória, que é o responsável pela edição, por toda essa técnica de transmissão aí que vocês, quando veem, com todo carinho, com todo respeito, ele produz para vocês aí. O Gustavo, ele tem maior cuidado, né? Então ele edita, ele faz o corte, para que tudo saia da melhor maneira possível. E também tem o Gabriel, que é o meu caçulinha, juntamente com a Giovana aí, tá bom? Um beijo para vocês, também a todos aqueles que nos assistem, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Em especial, um abraço para os nossos alunos ali do Instituto Teológico de Lorena. Joia, um abraço grande para vocês que têm acompanhado a gente na rede social. É um privilégio, um prazer ter a presença de vocês aqui. Bom, pessoal, vamos lá. O tema da aula, pessoas da divindade. Relembrando, por que a gente não utiliza o termo trindade? Porque não é um termo bíblico. Isso aí foi um termo que a igreja cristã adotou para se referir às três pessoas da divindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contra a tradição, tá tudo bem, mas a gente precisa saber qual é o termo bíblico que se utiliza para as pessoas da divindade. É um único Deus e três pessoas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia e me acompanhasse, tá? Na Epístola de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, tá? De quem será que Paulo está falando aqui? Nós vamos ter essa resposta quando a gente vai para o capítulo 2, versículo de número 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você percebe aí que foi do agrado de Deus que o corpo humano de Jesus fosse a habitação da plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Então, quanto a isso aí, a gente não tem dúvida. Passamos então ao tema da nossa aula, pessoas da divindade. Já colocamos aqui o tema de fundamentação para você e eu queria fazer uma pergunta. Você sabia que a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo nem sempre tiveram esses nomes? Isso aí começou a partir do Novo Testamento, a partir de Mateus. No Antigo Testamento, apesar de serem essas mesmas pessoas, né, eles tinham uma outra denominação. Então, no Antigo Testamento, não havia o conhecimento da palavra ou da pessoa Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Eles tinham outras denominações, apesar de serem as mesmas pessoas. Então, vamos lá. Se você abrir a Bíblia comigo aqui, em Daniel, capítulo 7, versículo 9, 13 e 14. Olha só o que diz. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Olha o que diz o versículo 13 agora. E eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram-no chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Então perceba que no Antigo Testamento, a pessoa do Pai, conhecido no Novo Testamento, era conhecido como ancião de dias. Isso aí foi uma visão que Deus deu a Daniel, e ele mesmo se apresenta como ancião de dias no Antigo Testamento. Bom, mas agora, e a pessoa do Espírito Santo?
É claro que existem diversas passagens, assim como no livro de Números, assim como no livro de Juízes, acerca da palavra Espírito, mas e Gênesis também, nem sempre se colocou o Espírito Santo. E qual que seria a nomenclatura correta? Tá? Se você abrir Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no Antigo Testamento, o Pai ele era conhecido como ancião de dias. O Espírito Santo, no Novo Testamento, era conhecido como Espírito de Deus. E o Filho, no Novo Testamento, como será que ele era conhecido no Antigo Testamento? Vamos ver? Aí você precisa abrir a sua Bíblia em João, o seu capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha agora o que diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você vê agora as mesmas pessoas do Antigo e do Novo Testamento, divinas, mas com nomes diferentes. Tá? Então no Antigo Testamento era conhecido Deus como ancião de dias, o Filho como o Verbo e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E no Novo Testamento nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? O que você precisa saber? E vai ser colocado na tela aí para vocês como mapa mental, tá? Um triângulo fazendo exatamente alusão a isso que nós estamos dizendo. Então, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo não é o Filho. É um único Deus, uma única divindade, como Deus, mais três pessoas. É fácil de entender. Você que está me acompanhando aí do outro lado da tela, tá? Você, essa pessoa aí que é você é formada por três elementos para ser você, tá bom? Então você é formado por espírito, alma e corpo, e cada um com uma função específica. Da mesma forma, Deus, ele é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, com funções específicas. Então, como que a gente pode entender isso? O Pai é o Criador, o Filho o Redentor e o Espírito Santo o Consolador. Tá? Tudo bem quanto a isso aí? Então, já que Colossenses diz que nele habitou toda a plenitude da divindade, por que isso? Porque, na verdade, na hora do resgate, para habitar o plano físico da redenção, o universo em que nós vivemos, Deus, ele é um ser sobrenatural, um ser divino e espiritual. Então, ele não poderia entrar aqui de qualquer maneira. Por quê? Porque foi estabelecido princípios que o próprio Deus, ele regeu, e esses princípios não podem ser quebrados. Então, na mente de Deus, só para você entender o que eu estou falando, é como se ele dissesse: para habitar o plano físico, tem que ter corpo físico. E como a divindade não tinha corpo físico, para ela habitar aqui, nesse plano físico, seria exatamente o princípio do plano físico aqui na Terra, precisaria de um corpo humano. Então, para Deus iniciar o processo da redenção, precisaria de um corpo humano. E o corpo humano que foi utilizado foi o corpo de Maria. Porque você encontra lá em Gênesis 3,15 que é a semente da mulher. Então Deus vai se utilizar de um corpo humano para que a redenção, que era uma coisa sobrenatural, ela se tornasse agora física na pessoa de Jesus. Agora você percebe também que para esse plano dar certo, precisaria exatamente de um nascimento natural, mas de uma gestação sobrenatural. Por quê? Porque quando o anjo ele foi visitar Maria, ele disse: olha, a sombra do Altíssimo ela te cobrirá, e aquele que de ti há de nascer será filho do Espírito Santo. Então Jesus ele tem 100% a natureza divina e 100% a natureza humana. Nascimento natural, mas gestação, isso aí foi sobrenatural. Tá joia? Por quê? Porque ele não pode entrar aqui de outra forma. Existe uma lei, existe uma legalidade, que deve ser respeitada. E Deus respeita o próprio princípio da legalidade. E o princípio da legalidade para habitar o mundo físico é adentrar pelos meios legais. E qual que é o meio legal para habitar o
plano físico aqui? Exatamente o corpo de uma mulher. É por isso que os demônios, quando eles vêm para cá, para a Terra, né, que eles saem das regiões celestiais, eles são ilegais aqui. Eles não podem habitar esse corpo, eles não podem habitar essa Terra porque eles não têm corpo físico. E aí eles começam agora a entrar nas pessoas para ter um pouco de acesso ao mundo físico. Entendeu? Mas esse não é o objeto do nosso estudo. Vamos continuar aqui, tá joia? Então, agora, a partir do Novo Testamento, nós sabemos que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Eu queria que vocês, tá, dessem uma olhadinha para ter certeza que agora o nome deles é outro, tá? Apesar de serem as mesmas pessoas. Vamos lá. Abra comigo agora Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus, ele está dizendo que Deus agora é um pai de família. Ele está dizendo: Pai nosso que estás no céu. Deus, ele sempre se apresentou como uma pessoa de família, um pai de família, que ele gosta de ter relação familiar. Então, Jesus vai apresentar na oração do Pai Nosso Deus como o Pai, não somente dele, mas de todos nós. Agora, para você ter certeza disso, abra João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. Percebe que agora o próprio Jesus, ele vai falar que Deus, ele tem agora a nomenclatura, a denominação de Pai, né? Então, perceba que a partir do Novo Testamento, aquele termo ancião de dias, ele vai perder, exatamente esse tipo de denominação e vai ser substituído pela denominação Pai. Tá? Isso aí foi o que eles combinaram entre eles para, no Novo Testamento, serem conhecidos assim, uma relação familiar. E o Espírito Santo? Tá? Agora você vai ver que o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Santo no Novo Testamento e não mais Espírito de Deus, tá? Abra, por favor, Mateus 12. Vamos lá, Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, esse tal não será perdoado. Percebe? O próprio Jesus, ele está falando que aqui é a pessoa do Espírito Santo, tá bom? No próximo versículo, nós temos Atos 13, 2. Vamos lá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Percebe? Outro versículo agora que fala acerca da pessoa do Espírito Santo. Tá bom? E agora Hebreus, 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia do deserto. Então, você percebe que nós temos aí já a nomenclatura sendo mudada, tanto do Pai, que antes era ancião de dias, quanto do Espírito Santo, que era Espírito de Deus. E agora o Filho? Vamos abrir aqui, tá? Para a gente continuar vendo aqui exatamente essa situação. Mateus 3 e 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então você vê aí que foi mudado de verbo para filho. Hebreus 1,5. Porque a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, e eu serei por pai, e ele me será por filho? A qual dos anjos ele disse isso, a não ser exatamente o próprio Jesus sendo filho dele? Então perceba, quando ele diz isso aí, se você ler em Hebreus 5,5, olha o que diz agora. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então perceba que a palavra gerar é exatamente aquilo que eu falei para você. Para Deus, ele não pode exatamente passar por cima do princípio da legalidade física, que é o direito da pessoa estar aqui na Terra. A legalidade é a geração. Então ele é gerado através do corpo de uma mulher, ele é formado e aí ele tem a permissão para habitar aqui em nosso meio. E foi esse tipo de legalidade a qual Jesus passou. Ele tinha que entrar aqui pela forma legal, e a forma legal é o princípio, que Deus estabeleceu para que no plano físico ele habitasse aqui de uma forma legal, que era através do corpo de uma mulher. Olha o que diz agora o Salmo capítulo 2, olha só, Salmo 2, versículo 7. Eu publicarei o decreto, o Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então perceba que essa relação familiar,
ela já foi profetizada no Antigo Testamento, né? É por isso que em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar que cumpriu a lei e os profetas. Por quê? Porque os profetas no Antigo Testamento, eles já profetizavam acerca do nascimento físico de Jesus. Claro, de forma sobrenatural, e também de forma natural, que é o nascimento dele. Mas eles já profetizaram acerca disso, que Jesus viria ao mundo como redentor de uma forma natural, mas sendo gerado espiritualmente, tá bom? E agora, para a gente terminar, olha só que coisa legal. Vá lá em Atos, só para a gente finalizar aqui a nossa aula. Vá em Atos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Olha o que diz. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu, hoje te gerei. Então veja que legal, porque para você entender o Novo Testamento, na verdade, você tem que ter noção do Antigo Testamento. Senão você não consegue, muitas vezes, compreender o porquê daquelas palavras no Novo Testamento. É porque no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é uma profecia cristológica acerca do nascimento, do sofrimento, da crucificação, da ressurreição acerca de Cristo, tá bom? Então, para você entender o Novo Testamento, você precisa ler o Antigo Testamento, tá bom? Porque aí vai falar acerca de Cristo e tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento é uma profecia bíblica que se cumpriu do Antigo Testamento, tá bom? Então Deus abençoe. Qualquer dúvida, pergunta, você pode lançar aí, nós estamos dispostos aqui, tá bom? A sempre sanar as dúvidas dentro do possível. Deus abençoe. Tchau.